Oi pessoal, eu sou o professor Bill. Aqui a gente vai continuar a nossa série de exercícios de resolução da UBFEP de 2015. E esse exercício em questão, ele vai falar de uma grandeza fundamental na física, que é a chamada quantidade de movimento, certo? A quantidade de movimento é a grandeza que vai relacionar a massa com a velocidade. E ela é fundamental para a gente identificar qual que é a energia associada ao movimento de um corpo. Porque enquanto a velocidade está preocupada só em como a posição de um corpo varia no decorrer do tempo, a quantidade de movimento ela vai se importar também em qual é a massa desse corpo, em quão massivo ele é. Então, por exemplo, se você tem uma bola de gude andando a 10 metros por segundo e você tem um caminhão andando a 10 metros por segundo, fica nítido a diferença de energia dos dois movimentos, porque o caminhão tem muito mais massa do que a bola de gude. Então, se uma bolinha de gude a 10 metros por segundo atingir um muro, ela não vai fazer nada com o muro. Porém, se um caminhão a 10 metros por segundo atingir o muro, ele vai destruir o muro, certo? Então fica claro aí qual que é a diferença entre velocidade e quantidade de movimento. E ainda sobre a quantidade de movimento, a gente tem que destacar uma característica fundamental dela, que é a conservação dessa quantidade de movimento. Então a conservação da quantidade de movimento vai acontecer quando eu tiver corpos que estão isolados do meio externo. Então, se eu tiver esses três corpos aqui, tendo massas, cada um com a sua respectiva velocidade, e eles não estão interagindo com o meio externo, vai caracterizar um sistema que está ausente de forças externas. E se as forças externas do sistema são nulas, a quantidade de movimento tem que se conservar. Então a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final, certo? Então este aspecto aqui vai ser extremamente importante para a nossa resolução do exercício em questão. E qual que é a aplicação fundamental da quantidade de movimento? Em colisões, certo? A gente tem três tipos de colisão. E especificamente nesse exercício, a gente vai estar falando da colisão inelástica. Na colisão inelástica, dois corpos vão colidir, certo? Então eles com certeza vão colidir aqui. E vai acontecer que depois da colisão, esses corpos vão estar deformados e vão se juntar depois da colisão. Então antes eles tinham cada um uma massa própria e cada um uma certa velocidade própria. Depois que ocorrer a colisão, eles vão se juntar e vão se comportar como um corpo só. Então aqui M1 e M2, aqui eu vou ter um Mzão, que é M1 mais M2. E eu vou ter uma certa velocidade que vai ser gerada depois, que eu vou chamar de V'. E presta atenção, o V' não é a soma de V1 mais V2. E também não é a subtração. O V' vai depender da nossa análise a partir da quantidade de movimento. Tanto planetas quanto cometas orbitam em torno do Sol. A diferença entre cometas e planetas é que as trajetórias dos planetas são próximas de uma circunferência e não se cruzam. Já os cometas seguem trajetórias que cruzam as trajetórias dos planetas. É por isso que, às vezes, um cometa colide com um planeta. A Terra possui uma velocidade média de 30 km por segundo. Se um cometa com velocidade de 80 km por segundo e com 1/10 da massa da Terra atingir a Terra no sentido oposto, qual é a velocidade do corpo que se formará caso a colisão seja inelástica? Alternativa A, 20 km por segundo. B, 18 km por segundo. C, 16 km por segundo. Ou D, 12 km por segundo. Então, partindo agora para a resolução do exercício, ele vai falar para a gente que um cometa vai colidir com a Terra, certo? E perceba, ele fala para a gente que o cometa e a Terra têm velocidades em sentidos opostos. Então não interessa para a gente qual que é a direção
desse movimento. Então o cometa pode atingir a Terra assim, pode atingir a Terra na horizontal, pode atingir a Terra na diagonal. Não vai interessar para a gente a direção, só o sentido do movimento, certo? Enquanto um tem velocidade positiva, o outro vai ter que ter a velocidade negativa, certo? Isso vai depender do nosso referencial, do que a gente escolher, como positivo e negativo, certo? Então a primeira definição que a gente vai ter aqui é referencial. Vamos definir o referencial y positivo para cima e o referencial x positivo para direita. De forma que a velocidade do cometa que está apontando para o referencial positivo vai ser positiva e a velocidade da Terra que está contra o referencial vai ser negativa. Dos dados do problema, ele vai me passar que a velocidade do cometa é de 80 km por segundo, a velocidade da Terra é de 30 km por segundo, a massa da Terra ele não fornece, mas eu vou chamar de emissão. E a massa do cometa ele me fala que é 1/10, portanto 1 sobre 10, da massa da Terra. Então é 1/10 de emissão. O que ele quer saber aqui é: o cometa e a Terra vão inevitavelmente colidir, certo? Se eles vão inevitavelmente colidir, qual que vai ser a velocidade resultante do conjunto cometa-Terra depois que ocorrer uma colisão inelástica, certo? E lembrando, na colisão inelástica, os dois corpos, depois que eles colidirem, eles vão continuar juntos. Então, ocorre a colisão do cometa com a Terra e o que gera são os dois corpos um pouco deformados e unidos, de forma que a massa resultante aqui é a massa do cometa mais a massa da Terra. E como o exercício não menciona nada sobre gravidade, efeitos gravitacionais ou efeitos de campo elétrico, magnético, a gente vai desconsiderar forças externas para a gente poder resolver o problema. E lembra que quando eu estou ausente de forças externas, a quantidade de movimento se conserva. Então a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Qual que seria a quantidade de movimento inicial aqui? A quantidade de movimento do cometa mais a quantidade de movimento da Terra. Isso aqui vai ser igual à quantidade de movimento desse corpo único aqui, certo? Então a quantidade de movimento final. A quantidade de movimento do cometa é a massa do cometa vezes a velocidade do cometa mais a massa da Terra vezes a velocidade da Terra. Isso aqui vai ser igual à massa desse corpo aqui, que vai ser a massa do cometa mais a massa da Terra, que multiplica a velocidade velhinha, que é a nova velocidade do conjunto cometa-Terra. A massa do cometa a gente já definiu, que é 1/10 da massa da Terra. Dado do problema. A velocidade do cometa é de 30 km. Desculpa, a velocidade do cometa é de 80 km por segundo. E como está a favor do referencial, ela é positiva. Mas a massa da Terra, que eu chamei de emissão, vezes a velocidade da Terra, que é de 30 km por segundo. Só que, como está contra o referencial, ela vai vir para cá, menos 30. A massa do cometa, emissão sobre 10, mais a massa da Terra, emissão vezes o velhinho. 80 dividido por 10, corta esse zero aqui, então eu vou ficar com 8 emissão, mais com menos dá menos. Então isso aqui vai ser menos 30 emissão. Emissão sobre 10 mais emissão, eu vou ficar com 11 emissão sobre 10 vezes velhinho. E aqui eu tenho que perceber que se está todo mundo
com o mzão, eu posso dividir todo mundo por mzão e tirar o mzão dessa equação. Para você ver que o mzão, no fundo, não importava para a gente o valor numérico dele. Então aqui eu vou ficar com 8 menos 30, vai ser igual a 11 décimos de velhinha. Continuando aqui a nossa resolução, a gente tinha chegado nesse resultado, 8 menos 30 igual a 11 décimos de velhinha. 8 menos 30 vai dar menos 22. Isso daqui é igual a 11 décimos de velhinha. Como a gente quer descobrir o velhinha, a gente vai isolar ele aqui. Então eu vou passar o 10 multiplicando para cá, menos 22 vezes 10, e o 11 dividindo. Portanto, o meu velhinha, e aqui eu tenho que perceber que o 22 dividido por 11 dá 2. Então aqui eu vou ficar com menos 2 vezes 10. Portanto, o meu velhinha é igual a menos 20 km por segundo. Percebe? Isso aqui saiu em quilômetro por segundo porque eu utilizei a velocidade do cometa e a velocidade da Terra em quilômetros por segundo. Portanto, a velocidade final do sistema cometa-Terra não poderia sair em uma unidade diferente. A alternativa correta, letra A do exercício. Agora, você vai perceber que na alternativa A, a resposta que tem é 20 km por segundo. E aqui a gente chegou na alternativa menos 20 km por segundo. Isso se dá a nossa escolha do referencial. Lembrando que o referencial que a gente tinha escolhido era positivo para cá. A velocidade que a gente achou era menos 20. Isso só significa que a velocidade vai ser contra o referencial. Então a gente finaliza por aqui a resolução de mais um exercício da prova de 2015 da UBFEP. Se você quer ver mais vídeos como esse, a playlist de resolução vai estar aqui embaixo na descrição, junto com o material escrito de todos os exercícios resolvidos da prova de 2015. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.